Estamos aqui no canal Ferramentas Estratégicas e mais uma Conversas e Ferramentas na nossa playlist, hoje com a Gabriela, mais conhecida como Gabi, certo? E é contadora, entre outras coisas, que aí eu vou perguntar para ela, né, um pouco da história dela. E a gente não vai falar só de contabilidade, mas a gente vai, com o olhar da contabilidade, tratar de alguns assuntos para quem é empreendedor, para quem tem seu negócio, tanto em língua portuguesa no Brasil quanto em Portugal. Eu estou falando de Portugal e ela está no Brasil, mas vamos lá, não é para falar de mim, é para falar da Gabi. Gabi, conta um pouco quem é você, o que você faz e onde é que você está no Brasil. Vamos lá. Ótimo. Primeiramente, queria agradecer, Humberto, pelo teu convite. É sempre uma satisfação a gente poder compartilhar, multiplicar o nosso conhecimento com outras pessoas também, porque isso faz parte do nosso processo, né? E, como você falou, eu sou Gabriela Rabelo, de formação eu tenho técnico em administração e sou bacharel em contabilidade, também contadora, né? Sou estudante do curso de Direito, tenho pós-graduação em Auditoria Fiscal, Gestão de Tributos e pós-graduação também em Direito e Processo Tributário, aqui no Brasil, né? E hoje a gente trabalha com a contabilidade, mas nem sempre foi assim. Aos 19 anos, eu passei um concurso público, fui nomeada, fui empossada e trabalhei apenas um ano. Quando eu comecei a trabalhar ali, eu vi que aquilo não era para mim, que a minha pretensão não era ficar dentro do serviço público para o resto da minha vida, porque ali tem uma certa limitação do poder de ganho, limitação, às vezes, até do desenvolvimento da tua atividade, tá bom? E não era para o meu perfil, pode ser o perfil de outras pessoas, mas não era. E eu decidi sair dali e abrir meu escritório de contabilidade. Foi aí que tudo começou, né? E abri o meu primeiro escritório de contabilidade. Hoje a gente tem 2 escritórios de contabilidade aqui em Belém. Um para trabalhar com empresas 100% societárias, tá? Tanto de todos os regimes tributários, Simples Nacional, Lucro Presumido e Real. E outra empresa, que é a Express MEI, também é nossa empresa, que trabalha exclusivo para atender todas as demandas de MEI aqui no Brasil. Que beleza. Então, olha, ainda bem que você tem esse currículo tão rico. Quase que metade do nosso tempo foi só para dizer quem é você, o que você fez. E imagina se estender um pouquinho mais, tem que ser uma live que é uma bagagem bastante grande. E me diz um negócio, Gabi. Essa segmentação, achei interessante essa segmentação. A gente já se conheceu numa imersão de projeto digital. Sim. Depois eu vi a Gabi é tão proativa, como já estão vendo, né? Que ela foi convidada para fazer uma live, eu achei que a live depois eu ia assistir gravada, porque não deu tempo por causa do meu fuso horário, que às vezes me afasta aqui. Quando eu fui assistir, estava falando para ela, estou assistindo até hoje, porque levou 3 horas e eu estou intercalando, né, no meu celular aqui em Portugal a gente chama de telemóvel, né, o mobile, estou assistindo, às vezes só ouvindo e fazendo outras coisas para não deixar de me inteirar, né. E aí eu percebi que lá mesmo você tinha dito isso, ou seja, você tem uma atuação segmentada, uma contabilidade criada para atender MEIs e outra para atender outros tipos, qualquer outro tipo de empresa de composição que não seja MEI. Por que essa separação? Por que você achou, qual que foi o ganho que você teve para você e para os teus clientes nessa separação? Tá. O primeiro foi a questão de gestão de projetos. Nós sempre começamos a trabalhar os projetos dentro da empresa de contabilidade, quando era só a Gabriela Rabelo Contabilidade, e a gente viu que ou a gente focava no segmento que fazia faturamento acima de 81 mil, ou a gente focava no faturamento até 81 mil anual. Porque as necessidades das empresas, tanto do empresa individual acima, de natureza jurídica acima, quanto as MEIs, elas têm necessidades completamente diferentes. Elas foram criadas de forma diferente, com necessidades diferentes, por pessoas de classe social diferente. Então, a gente viu que, às vezes, o intuito, o objetivo da criação da empresa não era o mesmo. E a gente precisava criar projetos, gerenciar projetos para as empresas que vinham para a gente com o intuito de crescer, expandir, com o intuito já de abrir filial, com vários outros intuitos, com o intuito de abrir franquia e dentre outras coisas.
E a gente via que vinha empresas também para a gente que estavam tentando o mercado, estavam tentando ainda entrar nesse mundo empresarial, que a maioria dos meios são assim, eles estão entrando no mundo empresarial, ainda não tem outras empresas, entende? Então, é completamente diferente. E foi isso que fez, eu disse assim, eu preciso abrir uma empresa, uma consultoria, algo que puder, que eu possa dar atenção completa e total e integral, assim, com uma visão holística para o MEI. A necessidade dele é diferente, as perguntas deles são diferentes, entende? Então, o objetivo deles é completamente diferente. Então, eu precisava realmente segmentar. E foi aí que a gente começou a ter a ideia de criar uma empresa do zero autogerenciável. A Express MEI vai fazer 2 anos e ela é completamente autogerenciável. Todas as solicitações elas chegam através das mídias sociais, da internet, pelo nosso site, e quando ela cai na nossa plataforma, já tem alguém já para responder imediatamente aquela dúvida daquele empreendedor, né? Então, o fluxo de informação, de comunicação é completamente diferente. Completamente diferente. Chega a ser personalizado, mas você também já está passando pela semi-automação, automação onde é possível. Muito interessante. Porque eu falo sobre isso no tal do modelo de negócio, né? Que o pessoal falava que eu só sabia falar de Canvas, aí eu fui colocando outras ferramentas e eu começo a falar cada uma vez, né? Cada semana eu falo de uma, então eu falo de todas elas e no modelo a gente trata disso, né? Justamente o relacionamento com o cliente, os canais de comunicação e antes disso a segmentação de que cliente que nós estamos falando. Então, dentro da pessoa jurídica, você já detectou assim, olha, eu tenho um público aqui que é completamente diferente do outro, se eu não olhar para ele de forma diferente, ele vai ficar no bolo e vai ser tratado tudo igual. Ou quem não é MEI, você correu o risco de tratar igual uma MEI, que é super difícil e é ruim, ou a MEI se perder no bolo das outras, certo? Era isso? Exatamente. Porque até as perguntas são diferentes. Por exemplo, o MEI, ele não pergunta, por exemplo, qual é o CFOP da nota. Ele não pergunta isso. Porque, na maioria das vezes, ele ou emite a nota sozinho, quando é prestação de serviço, ou ele solicita a emissão de nota para a gente. Entende? Entendi. Então, ele não vai fazer esse tipo de pergunta. É diferente de uma empresa, deixa eu ver, um açougue, por exemplo, que vende a carne dele no atacado. Ele vai querer saber qual é o CFOP. A farmácia vai querer saber qual é o CFOP, entende? Porque a gente, dentro da segmentação, a gente tem empresas de tudo que tu possa imaginar. E você especificamente na MEI, você enxerga que tem um percentual grande de empreendedores que abriram a sua MEI e depois vão pedir o serviço de um contador, fazem tudo sozinho? Ou tem alguns que se antecipam e vão te consultar, não só você, mas outros escritórios, outras empresas também? Olha, a tua sensibilidade assim, do dia a dia. Resolvi abrir minha MEI hoje. Eu, que nunca abri, a média do comportamento do brasileiro é o quê? É se antecipar, procurar orientação ou lá na frente voltar e descobrir a Gabi e falar, Gabi, estou com um problema. Exatamente essa, é a segunda opção. Geralmente eles vão para o Google e como eles sabem que a abertura do MEI é totalmente gratuita aqui no Brasil, então eles vão para o Google e pesquisam lá como abrir o MEI. Só que o que eles não sabem é que existem empresas, assim como a Express MEI também, existem empresas que elas cobram para fazer a abertura do seu MEI e às vezes para fazer um pequeno gerenciamento, como emitir uma nota ou emitir o certificado, enfim, eles vão cobrando por alguns serviços. E as pessoas não sabem disso, elas acham que qualquer site que ela entrar vai abrir o MEI dela de graça, entende? Então, elas vão para esses sites cobram o boleto ou o cartão, elas passam o cartão ou emitem o boleto, pagam, e o MEI às vezes não sai. Porque em alguns sites eles não têm um vínculo com o governo federal e fica empacado ali. Precisa do número do título da pessoa, precisa de informações adicionais, né? E como a empresa não tem, ela às vezes nem entra em contato também. E aí que surgiu o problema, Gabi, eu paguei o meu MEI e não abriu, o que está acontecendo? E aí eu começo a descobrir que as pessoas tomaram iniciativas sozinhas, que foram lá, que não conseguiram abrir, que procuram a gente. A maioria é isso. Sim.
E eu te perguntei justamente porque na live que você fez, que eu não terminei de ver, um dia eu vou terminar, né? Quem sabe seja agora no final de semana, mas que na verdade não estou só vendo, também estou ouvindo, estou indo num detalhe. Às vezes eu volto para entender assim que tipo de pergunta que foi, como é que chegou, se a pergunta chegou redonda ou quadrada, porque às vezes a questão é problemática, mas a pergunta vem, é o que você falou, as perguntas são feitas de outro jeito e nem todo mundo pergunta do jeito mais claro do mundo. Então você tem que fazer esse papel de interpretar também, né? É verdade, porque às vezes o que falta é só a habilidade de ter, ou a sensibilidade com as nomenclaturas jurídicas, as nomenclaturas contábeis, que as pessoas não têm. E não tem por que ter também, ninguém é obrigado a ter, né, essa sensibilidade. Sim. Mas a maioria das perguntas é por conta disso. Às vezes a pessoa diz assim, Gabi, eu preciso de um boleto fiscal. Aí eu tenho que entender se ela quer o boleto do MEI ou se ela quer uma nota fiscal, por exemplo, entende? Aí a gente tem que ter essa sensibilidade, com certeza, para conseguir se comunicar. Era esse tipo, por exemplo, Humberto, esse tipo de dúvida que quem tem uma empresa individual, uma EIRELI, uma limitada, não tem. Eles não têm esse tipo de dúvida. Sim. É muito raro, entende? Eu não sei te dizer o porquê que eles não têm, mas eles não têm. Eles sabem exatamente o que é uma nota fiscal, eles sabem o que é o cupom fiscal, eles vão aprendendo tudo isso, eu acho que com o dia a dia, até com as nossas conversas, com as consultorias, eles já vão por osmose, até por osmose mesmo, às vezes, pegando toda essa nomenclatura para eles mesmos e desenvolvendo as empresas deles, entende? É diferente do MEI, que às vezes ele está entrando no mundo jurídico não, entrando no mundo comercial, empresarial, não sabe nada, mas ele precisa emitir uma nota, ele quer ter uma conta pessoa jurídica para ele receber do cliente dele, enfim, são necessidades diferentes, completamente. Entendi. Então, a gente tinha falado, eu vou abrir para você aqui uma apresentação minha aqui, para a gente trabalhar em cima dela, pode ser, não? Tá ótimo. Pode? Tá enxergando ela aí? Sim, estou. Então, aqui é o nosso amigo Canvas, né? Modelo de negócio, que qual é a função dele? Eu sempre falo, é capturar, criar e entregar valor, né? Se a gente olhasse para trás aqui, ele foi criado lá pelo Osterwalder e companhia, com 470 pessoas de 45 países. Depois saiu o modelo de negócio pessoal e, mais recentemente, o modelo de negócio para equipes, para times. Sempre feito por várias pessoas em vários países, ou seja, é uma ferramenta colaborativa. Por isso que eu digo, se não dá para trabalhar com 470 pessoas, você pega essa página, que é o tal do modelo de negócio, que vem antes do plano, ele não invalida o plano, as pessoas falam, eu fiz o meu Canvas e não preciso mais fazer um plano negativo, não cabe o detalhe numa página. Mas se é colaborativo, né? Se é colaborativo, ele deveria fazer no mínimo com quem? Com o advogado e com o contador. Se não fizer com o advogado, pelo menos com o contador, certo? Porque já é um jeito de você colaborar, ou seja, abrir uma página, né? Como eu sou neto de padeiro, a gente usava o papel de pão, você pode até usar o papel de pão e desenhar isso aqui, porque são 9 blocos. Então, assim, o conceito é, como é que eu vou fazer porta para dentro, organização da minha empresa, para quem, que é o mercado que eu quero atingir, lá fora. O que é a proposta de valor, que é diferente da atividade, né? Eu falo assim, Humberto, você é consultor e treinador. Qual é a sua proposta de valor? É fazer treinamento? Não, é resolver o problema das pessoas através de treinamento. Se a minha atividade amanhã não for mais treinamento, vai ser uma outra atividade que continue entregando proposta de valor, né? E a base do Canvas embaixo é estrutura de custo, quanto custa e quanto eu ganho. Por isso que não dá para colocar tudo no detalhe numa página, porque você não vai colocar um fluxo de caixa em 2 post-its, certo? Mas você vai começar a pensar que aí a tua proposta de valor, que é isto aqui, ó. Não sei se você está conseguindo enxergar bem, que perfeitamente, tá ótimo. São os 9 blocos, então eu diria assim, ó. Olha lá. Do lado do mercado, olha o negócio aqui. Quem é que você ajuda? Clientes. Quem é o cliente? Então, no teu caso, continuam sendo empresas, mas quais são as expectativas? Uma MEI tem uma expectativa, um outro tipo de pessoa jurídica, outra. Qual é a experiência desejada? Você levou isso em conta. Então, você mesmo, como contador, você entendeu que o teu mercado, o modelo de negócio teu,
é para atender pessoas jurídicas, mas o tipo de pessoa jurídica, a categoria, leva a respostas diferentes e influi nesse aqui, ó, no atendimento que eu estava falando. Parece até que a gente combinou, e eu não combinei nada com a Gabi, né? Se vocês quiserem, vocês acreditem, porque eu estava pensando aqui, eu vou falar com ela de uma forma genérica do Canvas, mas não tão genérica que fique descolado do que nós estamos falando. Sim. Então aqui, ó, como é que eu interajo com o meu cliente? De forma personalizada, semi-automático ou automático. No caso da MEI é mais possível aqui para você, não que na outra não seja, mas você começou a entender que aqui tem valor para o teu cliente esse atendimento. Exatamente. Certo? E aí, se eu fosse uma MEI abrindo, que é dentro daquilo que eu falei, eu vou fazer um exercício aqui com você, que é, Humberto quer abrir uma MEI, estou te consultando. Aí eu fiz previamente, peguei o meu tal do papel de pão e comecei a rabiscar. Posso até não ter rabiscado nos 9 blocos do campo, mas fui escrevendo o que eu quero fazer, certo? Eu tive esse cuidado e provavelmente vai facilitar a sua vida, né, como contador ou de outros contadores. Sim. Aí se eu chego para você e falo, olha, a minha loja é um marketplace, eu tenho espaço lá nos portais para vender mercadoria, mas através de um portal lá no Brasil das lojas americanas, certo? Da própria Amazon, que também começou a fazer isso de forma, né? Ou eu vou ter a minha própria loja física ou virtual, e se for virtual vai ser só na internet. Se o cliente que vai abrir uma MEI, aí vamos falar de MEI mais aqui, começa a fazer esse exercício, ele facilita a sua vida como contador ou não? Facilita. Eu vou dizer por quê. Antes da gente abrir qualquer CNPJ, a gente sempre pergunta para o cliente, qual é a sua expectativa abrindo esse CNPJ? Para que é que você quer? Porque as pessoas não acordam, hoje eu vou abrir meu CNPJ. Não é assim, geralmente por alguma necessidade, né? E aí a gente pergunta, qual é a sua expectativa? Alguns chegam com a gente assim, Gabi, eu não sei por onde começar, eu acho que abrindo CNPJ facilitaria a minha vida. E aí a gente vai alinhando as expectativas das pessoas. E eu utilizo bastante o modelo Canva para isso. Porque é um modelo que ele não é muito simples, mas ele também não é complexo. Dá para a pessoa conseguir ter uma visualização ali, digamos assim, ampla do que ela quer e começar a seguir para o funil dela, né? Sim. Entende? Aí eu já vou fazer minha propaganda, que eu tenho um mini curso gratuito, aí vou colocar de novo e depois, lógico, vou colocar os teus contatos, porque você pode atender Brasil inteiro, não pode? Sim, Brasil inteiro. Então, e aí, se o pessoal também quiser fazer contato, aí eu ponho lá o mini curso para a pessoa, e dentro do site eu tenho feito aquilo que ele está falando, alguns cases. Então, eu comecei a fazer Canvas do médico, Canvas do consultor. Olha que legal. Não fiz todos porque tem uma gama ainda, mas, por exemplo, do médico, sabe como é que eu fiz? É um grupo de WhatsApp dedicado a vendas. Tem um vendedor de equipamento médico, ele falou, você faz para mim um Canvas e público? Eu falei, lógico. Eu falei, aproveito nos meus clientes, indico o teu canal para ele ver, se ele se despertar curiosidade para ele entender melhor o modelo de negócio, onde é que ele pode melhorar a gestão, você já se aproximou dele, eu recomendei teu canal e fiz ele pensar no modelo para eu fornecer, para eu como fornecedor de insumos para ele olhar onde é que ele pode melhorar também. Então, achei fantástico isso. Dediquei lá uma semana, acho que numa semana eu fiz umas mini lives, aí peguei a mini live, cortei, editei, viraram 3 vídeos, aquilo que a gente falou, vídeos rápidos de 7, 8 minutos. Então, mas é tão rápido assim? Não, é porque eu me debrucei sobre o tema, você também como contadora deve ter isso, né? Tem a hora que o cliente está na tua frente e tem a hora de escritório que você está sem ele, mas está pensando sobre ele, sobre as soluções. Né? Exatamente. Né? Então, em função disso. Então, quando a gente volta lá, que a gente estava falando dessa parte de expectativa, quer dizer, ele já começa a te dizer assim, o que eu vou fazer nessa atividade? Não importa que seja marketplace, quer dizer, lógico que importa, mas o que você quer fazer? Você quer atender Brasil todo? Né? Você quer... Aí, quais são os canais? Vai ser... a sua loja na internet, mas você vai recorrer a correios, né? E pode ter uma implicação, certo? Vai ter terceirizados aqui envolvidos.
E aí vem lá, qual é a proposta de valor? Aí sim, genérica. Eu quero ajudar as pessoas através dessas atividades. Quem são essas atividades? Aí eu elenquei aqui para você. Que aí eu me encaixo em algumas, mas você deve ter procura de pessoas para abrir e-mail para isso, não? Cursos, ou presenciais ou online, vendas de uma forma geral, representação, né? Promoção de vendas, e-commerce, que não deixa de ser também, não, um tipo de promoção. Sim. Ou consultoria especializada. Quando eu falo consultoria especializada, é aquele cuidado que eu tenho, que a minha formação é de advogado, você também tem essa formação, você é uma consultora, é uma consultoria especializada, né? Então aqui sempre tem alguns cuidados, né? Porque é uma atividade regulamentada, é diferente. Exato. Então eu quis separar, não, destacar que tem isso também, né? E aí quem pode ser? Se é curso, pode ser eu como consultor. Se é vendas, pode ser uma artesã. Por exemplo, eu lembro que lá na live você estava conversando como é que é artesã. Sim. Se é consultoria especializada, é advogado, médico, né? E na parte do recurso-chave, se eu tenho equipe, se eu tenho estrutura física, né? Ou é tudo online. Então, hoje, para a gente falar na contabilidade, alguém que te procurou com essas expectativas aqui, né? Com marketplace, ou com uma loja que seja virtual, não necessariamente marketplace, e-commerce, e vai trabalhar ou cursos ou vendas de mercadoria como MEI e usando a internet, isso facilita a tua vida. E que cuidados que essa pessoa já precisa ter logo de cara quando senta com você para poder formatar o negócio contabilmente bem? Certo. Primeiro que facilita bastante, sabe? Bastante que a gente consegue ter a visão holística do negócio e também dar ideias. Por exemplo, chega uma pessoa que diz assim, Gabi, eu quero trabalhar, eu gosto de fazer bolos e doces, por exemplo. Chega um MEI comigo, eu gosto de fazer bolos e doces, eu quero trabalhar com isso. Certo, aí a gente começa a perguntar para a pessoa, fazer essa visão com ela, né? E a gente toca num ponto muito importante, como você vai chegar até o cliente e quem vai levar esses produtos até o cliente, né? Porque o como é diferente do que. Aí ela diz assim, olha, eu estou pretendendo vender pelo iFood, ou então, meu marido tem uma moto, ele vai fazer as entregas. E aqui, nesse momento que a gente começa a abrir o Canva para a gente entender, né, o negócio da pessoa, a gente começa a dar ideias também. Porque talvez ela está pensando só no iFood, mas ela pode também entregar através de um motoboy contratado. Entende? Sim, tanto que aí a gente viria para cá. Minha loja, os canais são... Eu tenho canal físico para entregar e aqui vem nos parceiros-chave, mão de obra ou aplicativos, ou mão de obra de terceiros, né? Porque não faz parte da minha atividade, não é minha atividade fim, não deveria ser entregar para poder me livrar mais tempo para fazer outras coisas. Exatamente, né? Exatamente. Ou então a pessoa fica com isso na cabeça, sabe, Humberto? Ela chega e diz assim, não, Gabi, eu mesma vou entregar. Eu digo, aí a gente já começa a alinhar as expectativas dela, porque não dá para a gente, aqui no Brasil, a gente falar assoviar e espacana ao mesmo tempo. Ou você vai se dedicar 100% naquilo que vai trazer receita para a sua empresa, ou a gente precisa ver uma outra forma, porque para ela fazer tudo, não vai dar. Ela vai precisar se dedicar, porque a gente estipula metas para ela também, nem que sejam micrometas, pequenas metas, mas a gente coloca para ela começar a trabalhar, senão fica muito ali de qualquer jeito, né? Sim, mas e aí é o que você falou, ele tenta tem uma terminologia aí, tem um jeito de se expressar no mundo corporativo da administração, que é verticalizar tudo, certo? Ele faz tudo do começo ao fim, ele acha isso o ó do borogodó, para usar uma expressão que não é corporativa, né? Ele acha isso o máximo, e aí não é o máximo, porque a hora dele para fazer a entrega, não estou desmerecendo, tem gente que precisa fazer só a entrega e é muito eficiente na entrega, né? Aliás, quanto mais você entrega... Mas é a atividade dele, né? Quanto mais você entrega, e se for de moto, você fica craque nisso e agiliza. Agora, a pessoa tem que parar o que ela está fazendo, que é aquele negócio da multitarefa, né? Que todo mundo acha que tem, mas na verdade a gente para uma tarefa, dá um tempo, o cérebro começa a entender que tem outra para fazer, vai fazer aquela, aí para tudo, volta, aí como é que eu vou ter que voltar e atender o pedido do cliente depois que eu fui fazer, do segundo cliente, depois que eu fui fazer a entrega. Então começa a ter desperdício aqui, né? Exatamente.
Tá. E isso é muito, assim, comum acontecer. As pessoas acham que elas estão economizando, porque às vezes não quer pagar a taxa do iFood, do Uber Eats, não quer pagar a taxa do entregador. Mas olha só, às vezes eu converso com a pessoa, olha só, o entregador ele vai fazer o serviço dele. Para economizar o seu tempo, para você ganhar mais tempo e ganhar mais dinheiro, você vai precisar pagar uma pequena taxa, às vezes é tão pequenininha a taxa, R$ 5, R$ 8, que a gente consegue, fazendo um planejamento, a gente consegue colocar dentro do valor de custo do produto, sabe? E eu sempre toco nessa tecla, porque às vezes a pessoa começa, ela quer fazer tudo, porque, às vezes por falta de experiência também é normal. E eu digo, calma, vamos lá, vamos encontrar um entregador. Você nem vai precisar comprar uma moto para entregar, ele já vem com a moto dele, ele já vem com a bag dele, ele já sabe qual é o caminho, a rota mais rápido para ele chegar até aquele destino X ali, né? Sim. E se a gente olhar essas atividades-chave que eu falei, antes da consultoria especializada, que é sempre uma conversa mais específica, mas se a gente olhar cursos, vendas e e-commerce, e para o empresário que quer ter ou seu espaço num portal, vender através de marketplace, ou a loja dele, seja física ou na internet, ele consegue várias atividades, classificar essas atividades para trabalhar como MEI? Consegue sim, porque a gente tem alguns códigos de atividade dentro do MEI que engloba isso, tá? Porque o que te impede de ser MEI são as atividades intelectuais, ou as atividades que têm mais risco à saúde, né? Uma farmácia, como os médicos e tal. Mas atividades intelectuais não podem. Agora, as atividades de curso, venda e e-commerce, ela tem os KNAIs, sim, dentro do MEI, que não tem problema nenhum da gente colocar. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo assim, mais palpável. Quando a gente fala de atividade intelectual, você está falando do quê? Estou falando do fisioterapeuta que presta consultoria, do dentista que presta consultoria também, do médico, do educador físico, do contador, do advogado. São essas atividades intelectuais. Então, esses não vão enquadrar na MEI? Não, as atividades intelectuais não. Eles vão enquadrar no outro segmento, se ele quiser constituir uma empresa, porque ele pode prestar, alguns podem prestar como pessoa física mesmo, certo? Isso mesmo. Mas se ele quiser constituir empresa, ele vai ter que se enquadrar nas outras modalidades de empresa que existem, e não a MEI. Exatamente. Certo. Muito bem. Então, aí se fosse, por exemplo, cursos hoje, para quem está indo para esse caminho do ensino, ou à distância ou presencial, você tem vários códigos ali, várias atividades, mas qual é um que você já de bate pronto recomenda que a pessoa veja? Com carinho. Não que ele... antes dele sair abrindo, ele pense direitinho. Certo. Ele pode colocar promoção de vendas, promotor de vendas independente, como o MEI chama, tá bom? Digitador, que ele vai colocar lá, que é o KNAI de quem vai vender e-book, é de digitador. O digitador, na verdade, é o nome que dá no MEI, mas o código de atividade, o KNAI, ele vai para editor de livros, tá bom? Entendi. Ele pode colocar editor de vídeos também, editor de vídeos independente, ele pode colocar lá tranquilamente para quem vai fazer edição, coprodução ou edição, mesmo edição dos seus próprios cursos, tá? E pós-produção. Também o KNAI de pós-produção entra na venda de cursos, sem problema nenhum. E aquele do treinamento gerencial também encaixa? Também encaixa. Tem gente que só é o expert, né? Ele não vai trabalhar com a venda, Sim. Ele não vai trabalhar com várias coisas. Ele só é expert, daí ele pode colocar. Mas algumas pessoas faz tudo, né? Eu não sei você, mas as coisas tudo sou eu que faço. Até a gestão do tráfego sou eu que faço. Presa, né? Não é eu presa, eu sou a empresa. Sobre isso, eu tenho até uma trajetória aí que me fez chegar até aqui para estudar sobre algo completamente diferente da minha profissão, que é justamente isso. Eu coloquei na mão de agências e algumas pessoas não alinharam as expectativas comigo e acabaram que nós não tivemos o resultado esperado. Aí foi aí que eu fui pesquisar. E eu faço a mesma coisa. Eu estudo Canva, esse Canva e o programa Canva, estuda tráfego pago, e edita vídeo, e grava aula, e faz tudo, né?
E sim. tem a linha editorial, e aí você pode colocar treinamento de desenvolvimento, se você é essa pessoa também, assim como a gente, eu e o Humberto, É. você pode colocar tranquilamente. Eu te perguntei isso até porque a minha atividade ficou muito focada nisso e especificamente em Portugal tem uma formação que é técnica. É como se fosse você procurar ou no Senai ou no Sebrae, né? No caso do Sebrae para serviço, mas é a formação inicial para formadores, ou seja, é um treinamento para você ser formador, treinador, só que não é de nível universitário, é de nível técnico, e você sai com um certificado válido na Europa toda. E é muito bom, e é um curso de várias horas, tá? E é muito, e assim, as empresas têm Nossa, muito pedido, bom. as empresas em Portugal têm pedido para você mostrar esse certificado. E no Brasil ainda tem algumas iniciativas, mas não está normalizado isso, né? Não está no âmbito nacional, e é muito É, legal. E aí encaixa exatamente nisso o que eles chamam de formação, que seria o treinamento, né? Que é a atividade, e tem a consultoria. Aqui a consultoria vale, no Brasil não seria consultoria, porque o objeto social consultoria não estaria enquadrado na MEI, não é isso? não, não. É. Mas Então já treinamento, sim. mas já tem essa diferença. E aí, se ele vai para a parte do e-commerce, ou seja, se eu estiver vendendo mercadoria, seja através, usando mesmo que seja mercadoria de terceiros, que no caso do marketplace eu não preciso ir lá fazer uma caixa, embalar, alguém já despacha. Ou que eu pegue Sim, uma caixinha, pegue o produto e despache. Quais são as atividades? Lógico que tem várias, mas a gente está falando genericamente. sim. Se ele fosse. As duas principais. Primeiro, ele tem que saber qual é o produto que ele vende. Por exemplo, Gabi, eu vendo artigos de perfumaria. Aí ele vai colocar lá comerciante dependente de artigos de cama, mesa e banho, de artigos de perfumaria, artesanato, relojoaria, o que for. O Então, produto dele aí tem muita variação. tem bastante. Então, mas sempre vai ter um código de atividade para atender esse cliente. Quantos E o códigos ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar 10 códigos, quanto ele quiser. Mas tem Né? limite no sistema da MEI para inserir quantidade de código? Tem sim. Isso sempre atualiza, mas o último que eu fiz, que eu coloquei, todos foram 12, salvo engano. 12. Certo. Então, por isso que é importante ele se planejar. Se não for ele fazer um canvas, que ele pode falar, não é tão claro assim, ele senta com você. Eu estou usando um roteiro aqui baseado no canvas e você também Sim. usa. E a gente acaba fazendo a consulta, vamos dizer assim, ao cliente, com base no modelo de negócio, que vira um roteiro, né? Ele não precisa entender da ferramenta, Isso. mas se ele conhecer um pouquinho e tem material na internet, né? Inclusive aqui neste canal, então já estou reforçando, ele pode se planejar e chegar na Gabi de uma forma mais tranquila no seguinte sentido, ele já se planejou um mínimo para Sim, é poder abrir importante. essa conversa com você, porque aí sim, você especialista na área, vai ampliar o leque para ele, é o que você falou, você vai destravar algumas coisas que estão na mente dele e falar, eu quero fazer tudo, pera um Exatamente. pouquinho, calma, você já pensou que se você não fizer essa parte que não é fundamental, não é atividade-chave, vai sobrar mais tempo para você ganhar mais dinheiro ou ter mais lucro, né? Por exemplo. Exatamente. Agora, então, assim, na parte do e-commerce já dá para perceber que a parte de mercadoria tem uma gama, uma variação muito grande de objetos sociais. Aí o ideal é realmente ele ter visto aqui o marketplace, loja e quem é o cliente, qual é a expectativa, o que ele quer vender para esse camarada, ou o que esse camarada quer comprar, que normalmente é o caminho a se investigar, né? O que as pessoas estão comprando, para ele abrir um bom marketing e definir qual é a esteira de produtos, né? Qual é a grade de mercadorias que ele vai ofertar, certo? Certo. Aí aqui eu pus quem ajuda você, que são os parceiros chaves. Então, assim, o próprio contador é um parceiro, mas o contador pode ser até de uma MEI ou de uma outra empresa, pode ser o cliente dessa MEI. Ele pode ser, ao mesmo tempo, a pessoa que dá suporte para contábil para minha empresa e ao mesmo tempo ser meu cliente, porque eu tenho um serviço que interessa para ele, certo? Sim, com certeza. Marketplace que a gente colocou lá é um canal, mas é um parceiro também, porque não é dele, né, o negócio. Marketplace ou plataforma, né? Eu disse aqui, um advogado pode ser um parceiro, fixo ou não, né? Mas
eu digo que muitas vezes esses parceiros aqui, que a gente chama alguns de fornecedores, eles podem ser parceiros de negócio, porque eu ofereço um serviço tão bom e tão diferenciado que a Gabi amanhã pode falar, procura lá o Humberto, porque ele faz isso. Ah, Gabi, você não faz também? É fácil, mas, pô, se eu também desviar da minha atividade-chave, que é a contabilidade, eu vou acabar fazendo tudo, né? Eu costumo dizer que eu vou ter que tirar cópia de chave, cópia de documento, então, vai ter uma hora que o tempo é escasso, né? É limitado. Agora, a minha pergunta aqui para você, dentro dos parceiros-chave, e acredite quem quiser que depois os vídeos estão subindo aqui para o canal, não combinei nada com a Gabi. Porque eu já sei que com ela não tem tempo ruim. Se fizer, ela costuma dizer bastante, que eu vi lá na live, até onde eu vi, assim, boa pergunta, boa pergunta. Aí eu digo assim, quem fala que é boa pergunta está desviando do assunto. Ela não, boa pergunta, e ela já pimba, ó, na minha ótica é isso. Então ela responde, certo? A minha questão é essa aqui, que me interessa diretamente, algo que a gente não presta muito atenção. A figura do afiliado ou do coproduto, vamos falar de afiliado. O afiliado pode ser um comissionado também. Se a gente não, eu estou falando de venda pela internet, o termo usado é afiliado, mas seria também fora da internet alguém que ganha comissão só por indicação. Ele não faz parte da sua equipe e está indicando o negócio, certo? Esse afiliado, ele deveria ter, se ele tiver uma MEI ou ele prestar serviço, que tipo de descrição é esse serviço de afiliado? O serviço de afiliado, ele é um serviço de promoção de vendas e pós-produção também. Porque o pós-produção, porque assim, eu vou te ser bem sincera, as atividades de afiliado, produtor, coprodutor, gestor de tráfego, designer, eles ainda não têm uma atividade que é bem descrita exatamente para aquilo. Por exemplo, você não vai encontrar lá no meio afiliado de infoprodutos, você não vai encontrar. Sim. Por quê? Porque a nossa lei ainda não atualizou. Assim como aconteceu em 2019, os Ubers, eles colocavam lá como mototaxista, não, taxista. Era isso que eles colocavam, porque não tinha atividade de Uber, né? Na verdade, não é Uber, é atividade de motorista de aplicativo independente, é isso que eles colocam lá. E hoje em dia já tem, porque a lei foi atualizada em 2020 e eles colocaram. Acredito eu que com o que aconteceu aqui no Brasil, com a crise, as pessoas dentro de casa, as pessoas procurando novas oportunidades, as atividades de afiliado, produtor e coprodutor explodiram. Então, com certeza, bem brevemente, se 2021 não puder, eu acho que no máximo 2022 vai ser atualizada a lei e vai ter essas atividades. Mas, enquanto não tem, a gente vai tendo, digamos assim, outras saídas, né? Então, a atividade de afiliado, coprodutor e produtor, eles podem sim estar colocando atividade de pós-produção cinematográfica, não tem problema nenhum, tá? Até porque eu trabalho com influencer, né? E elas todas são atividades de pós-produção aqui em Belém, todas, tá bom? E promoção de vendas também, como vai fazer venda, promoção de venda. Então, se eu estou fazendo, se sou eu o expert, estou eu ministrando o curso pela plataforma, ou mesmo presente, provavelmente você está falando de uma plataforma, né, eletrônica, de infoprodutos. Aí, se eu estou ministrando o curso, quem é meu afiliado deveria, porque ele vai ser cobrada a nota da parte dele. Eu só vou dar até o limite da minha. Certo? Se eu cedir lá 15%, 20%, 30%, ele tem que participar com esse serviço de 15%, 20%, 30% como promoção de vendas. E o coprodutor é a mesma coisa ou depende? Porque se o coprodutor tiver uma parte, vamos supor que seja isso, na parte de vídeos, aí ele vai emitir como vídeos, né? Editor de vídeos, exatamente. Se ele for uma agência, como você falou, uma agência de marketing digital, que a gente fala muito, ele entra... Aí também é produtor de vídeo, Tem que colocar tudo. Vai ter que colocar exatamente tudo. Tanto editor de livros, editor de vídeo, pós-produção. Tem uma atividade lá que é só para quem vai fazer as filmagens. Acho que fugiu um pouco a minha mente. Mas é só para quem faz as filmagens. Tem também essa atividade. Mas esse produtor, que é uma agência de marketing digital, se ele tiver com aquela parte de tráfego, hoje, como é que você enquadraria? O tráfego, ele não tem nada muito próximo
de atividade. Nada se parece com o tráfego pago. Entendi. Então pode ser genericamente na parte de treinamentos lá de gerencial, por exemplo. Que ele sim, que pode não ser deixa genericamente. Entendi. Aí, porque como não tem a previsão legal, né, como você falou, então Exatamente. você tem que adaptar. Legal. E aqui embaixo a gente fala da base, né, que é justamente a de finanças, que é, de um lado, o que você dá? Custo fixo, variável, despesa fixa e variável. Qual é a diferença? Tem diferença entre custo e despesa? Muita diferença. Muita diferença. Então dá um exemplo, porque sabe por que eu te falo isso? Não é pegadinha, não, mas é que sempre tem um amigo meu que me chama atenção para isso. Quando você fala do Canvas aqui, você quer generalizar, falar que tem o variável, o fixo e o variável, ótimo. Então ele fala, separe o que é custo e o que é despesa. Tá. De uma forma bem simples, você vai olhar. O ponto de referência nossa para saber se é custo ou despesa é o produto. Se a gente vai fazer, eu vou colocar algo bem palpável. Se a gente vai fazer bolo de pote, por exemplo, o que é o custo do bolo de pote e o que é a despesa do bolo de pote? Tudo que for necessário para fabricar o bolo de pote é custo. Tudo. Por exemplo, o ovo, o leite, o trigo, o açúcar, a manteiga, a embalagem, tudo é custo, certo? Entendi. O que vai diferenciar da despesa? A despesa é tudo que você vai fazer, todo o gasto que você vai ter para colocar ele para vender, para chegar até o consumidor final. A energia elétrica. Final, energia elétrica, entregador, tudo isso, a taxa lá do iFood, tudo isso é despesa, tá bom? Ah, Gabi, eu preciso da internet do meu celular, é despesa. Então, tudo é despesa. Sim. E aqui esses empresários mesmo bem deveriam prestar atenção para não ficar fazendo um custo que pode ser variável, transformar em fixo, né? Ou seja, fazer estoque do que não precisa, antecipar a compra do que é variável, né? Ó, se tem clientes que estão comprando ao longo do tempo, tem despesa que ele está transformando em custo e não deveria, sabe? Exatamente. E o inverso também é verdadeiro, tá, Humberto? Tem muitas pessoas que, por exemplo, precisam comprar embalagem sempre. E embalagem é um tipo de insumo que a gente vai precisar sempre para entregar o produto. Estou falando ainda do bolo de pote, por exemplo. Sim. Então, já que a gente vai entregar sempre, por que não solicitar um desconto lá de, no mínimo, de 50%, de 30% do valor, com um volume muito grande, né? Se a gente tem capital de giro para isso, a gente tem margem para isso, seria interessante. Agora, tem gente que é exatamente o que você falou, não tem margem para fazer isso e acaba estocando uma alta quantidade de embalagem, por exemplo, e aquilo acaba até depreciando, perdendo, por conta dessa má instrução, né? Entendi. É normal. E aqui do lado dos ganhos... falar dos fixos e dos variáveis? Ah, sim, é verdade. Esse daí também é bem simples. Os fixos não são de valores, tá? Os fixos é em relação à ocorrência. Quando a ocorrência do custo é mensal, quinzenal, ou seja, quando a ocorrência dele é sempre, ele é fixo. Tem gente que confunde com valores. Por exemplo, a Gabi, energia elétrica, então, é variável. Não, depende, na verdade, né? Depende, porque a energia elétrica, ela é um custo fixo, sim, mas ela também pode ser um custo variável, dependendo de onde está saindo a energia elétrica. Eu, por exemplo, tenho aqui a previsão de quanto vai sair, eu percebo por conta do inverno o aumento, não é à toa, eu já tenho histórico, até porque ficou no meu e-mail. Exatamente. Aí eu comecei a olhar, quando veio a do outro inverno, eu não me assustei, quer dizer... não quer dizer que eu gostei, mas eu não me assustei mais, porque você sabe que vai usar mais mesmo, vai usar o aquecimento, etc. Então, ou o gás, ou a energia elétrica, né? Exatamente. Então, em lugares aqui, como tem essa diferença térmica, então você já sabe que... E mesmo no Brasil, você também tem a diferença entre inverno e verão. Lógico que depende muito da região, não tem essa discrepância, mas tem as bandeiras, né, de energia, que aí o camarada fala, bom, agora eu faço uma previsão,
ele sabe até que vai variar, mas ele já pode até considerar como fixo, já que ele é previsível que aconteça aquilo, certo? Certo, é verdade. Muito bom. E muito legal olhar os dois aqui, que um influencia o outro e às vezes você aloca errado mesmo. Quer dizer, só aqui nessa conversa, ele já poderia olhar todo esse modelo de negócio dele e começar a trabalhar antecipadamente, inclusive para junto com você, falar assim, qual é a estimativa de custo para saber se está dentro ou se está fora da minha... Quer dizer, eu escolhi o produto certo, porque se esse produto não der margem com todos esses custos e despesa, ele vai trabalhar para não ganhar dinheiro, só para faturar. Uma coisa é faturamento, outra coisa é quanto lucra, certo? Exatamente. E sabe o que é bom? Aqui a gente consegue enxergar algo que essa parte é aquela parte que o cliente fica, ai, Gabi, eu tenho que ouvir isso mesmo? Tem que ouvir. Porque, às vezes, a energia elétrica, ela entra, dependendo do setor da empresa, ela entra no custo fixo e no variável, na despesa fixa e na variável. Dependendo do setor, ela entra nos 4. Então, não é dizer, porque assim, na faculdade a gente aprende, porque energia elétrica é despesa. Nem sempre. A gente tem que analisar, saber que tipo é a empresa do cliente, como é que ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar na casa dele, usar a energia elétrica da casa dele, ou se ele tem um local separado, e se esse local separado, os cômodos também são separados, a energia elétrica, ou é tudo junto. Então, tudo isso a gente tem que pensar, não é nada tão simples, mas também não é tão complexo. Se você olhar a pessoa e falar, mas isso está ligado só à tecnologia. Não, pode ter exemplo aqui você tem o que se chama talho. Sabe o que é talho aqui em Portugal, não? Não. É um açougue. É o jeito que você chama um açougue. Um açougue pode passar por isso, uma demanda numa época de festas na cidade, que ele vai ter que fornecer carne quase que atacado, né, para restaurantes ou para feira lá que está fazendo. Ali, o que a energia elétrica dele, que já não é barata, não é pouca, porque ele sempre tem que manter os frigoríficos, né, as geladeiras, aumenta porque ele começa a produzir mais, estocar mais e é sazonal. E do outro lado, se você tiver em tecnologia o camarada que tem uma impressora 3D em casa, por menos que ela consuma, ele vai usar muito aquele equipamento para produzir peças, ele mesmo, certo? É diferente de eu que uso a impressora só para papel. E acho que faz tempo que eu não lembro quando é que eu imprimi papel de novo, porque eu mando tudo eletronicamente. Aliás, tem uma resma aqui de 500 folhas olhando para mim aqui do lado, você não está vendo, mas acho que ela vai envelhecer aqui. E aqui, para a gente fechar, aí seria muito bom ele já pensar se ele vai fazer sempre vendas únicas ou recorrentes, né? Se ele vai ter taxa de utilização, taxa de inscrição, ou seja, as modalidades que ele vai ganhar dinheiro do cliente dele, certo? Para poder programar com você qual é mas não é tudo MEI? Mas depende daquilo que a gente falou agora, de atividade, qual é o sistema dele de atendimento de cliente, quais são os parceiros, se vai ter afiliado ou não, né? Exato. De uma forma geral, Gabi, isso a gente assim, teria muito mais para falar, até das outras modalidades de empresa, e mesmo na MEI tem muita, eu mesmo tenho várias, e sempre que eu puder eu vou marcar com você uma conversa mais estruturada, assim, da minha parte, né, de pergunta, porque eu sei que você tem bastante coisa para falar. Mas se for de uma forma geral, aproveitando que a gente está falando de tempos que as pessoas falaram muito e se movimentaram para o digital, o que você tem para recomendar para quem está começando ou para quem já está aí e pode ter mais eficiência por esse lado contábil? O que a pessoa pode e deve fazer hoje no digital? Certo, perfeito. Ótima pergunta. É o seguinte, as pessoas elas começam tendo a preocupação total e completa em relação ao conteúdo, em relação a que câmera gravar, em relação a equipamentos, em relação à plataforma, o tráfego pago, que curso comprar, elas têm maior preocupação quanto a isso. Quando elas começam a vender, e na maioria das vezes o primeiro lançamento ele já tem um volume de vendas bom, e eles começam a ver que eles precisam se comportar como empresa. Esse é o primeiro impacto que as pessoas têm. Só que o que acontece? Essas pessoas elas poderiam antecipar isso.
quando começar já, eu vou começar a gravar meu curso online, eu estou começando a trabalhar com dropship, já procurar alguém, um contador, uma plataforma, para abrir pessoa jurídica, porque ela vai precisar não só do CNPJ, ela vai precisar de uma conta bancária, pessoa jurídica, para ela poder começar a segmentar, ela vai precisar se comportar como empresa. Isso pelo lado da MEI, ele tendo esse planejamento ou fazendo com você, o processo, como é MEI, é rápido, né? O MEI é mais rápido. Daí depois ele vai para o banco vai pedir uma série de documentações para ele, não só como pessoa física, mas agora como pessoa jurídica também. E a gente vai ceder essa documentação para o MEI, entende? Então, ele precisa se comportar, porque logo ele vai precisar dessa conta pessoa jurídica. E às vezes as pessoas procuram, por exemplo, tem gente que procura, a Gabi fiz 8 mil de faturamento, só que está preso lá 6 mil, porque eu só consigo sacar quase 2 mil reais, né? E aí que vai procurar o contador, quando o dinheiro já está preso. E aí ele acha que você vai resolver tudo isso, como é tudo eletrônico, no mesmo dia, né? Para ontem. Gabi, preciso para ontem. Eu sei que você precisa para ontem, porém, a gente não consegue fazer para ontem, porque não depende só de mim. Não depende só do... Não é só abrir o CNPJ. Você tem que também abrir a conta pessoa jurídica. E às vezes o banco demora 2, 3 dias para conseguir, para enviar seu cartão, enfim. Agora, você já falou de casos práticos, e isso eu também procurei trazer casos práticos e situações práticas. Esse caso prático que a pessoa te procurou ou vai procurar um contador por conta de já estar com um dinheiro na plataforma de infoproduto, está lá represado, ele já prestou o serviço, certo? Ele só vai abrir a empresa dele depois. Para efeito de faturamento, de comprovante, ele não vai poder mais prestar esse serviço com nota antes da empresa existir, certo? Exatamente. Aí o que ele tem que fazer com esse serviço que ele prestou e tem um dinheiro que ele já está recebendo parte disso? Qual é a contrapartida de recibo ou de comprovação fiscal e contábil para o cliente dele e para ele mesmo? Qual que é a saída? Ele vai ter que contactar o sistema de emissão de notas, que hoje é o e-notas, né? Ele vai ter que contactar esse sistema de emissão para fazer o link entre a Hotmart, por exemplo, eu estou dando um exemplo, entre a Hotmart e o cliente, né? Que é a Hotmart que fica com os dados do cliente, não é o infoprodutor, e ele vai ter que contactar o e-notas para o e-notas emitir essas notas fiscais. A gente consegue hoje emitir nota fiscal com datas passadas já. E ele vai poder fazer isso, entende? E daqui para frente, emitir as notas fiscais novas. Ele vai poder fazer ou ele deve fazer? Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Por conta dessa... Além da movimentação bancária, a movimentação fiscal também. Né? Porque o cliente... Apesar do cliente, por exemplo, eu nunca vi uma situação em que o cliente que comprou um curso na internet exigiu uma nota fiscal. Eu não vi, mas você pode encontrar uma pessoa que exija. Eu já recebi dos cursos que eu compro, eu sempre fico prestando atenção. Depois de 2, 3 dias, chega a nota fiscal no meu e-mail. Quando não chega, eu já fico no alerta. Será que essa pessoa está começando agora ou realmente essa pessoa está fazendo evasão fiscal? Eu fico já pensando, porque isso não é certo, isso é um crime, gente. Então, o ideal mesmo seria a pessoa, antes de vender o primeiro produto dela, ela já procurar um contador ou abrir o CNPJ dela, procurar o e-notas, linkar o e-notas na Hotmart para ela poder ficar de cabeça fria e tranquila e também não ter nenhum tipo de problema com a Receita Federal. O pior problema que a gente pode ter aqui, como empresário, é ter problema com a Receita Federal, porque ela não esquece nunca, tá? Tem gente assim, depois de 5 anos a Receita Federal esquece minha dívida. Não esquece. Nenhuma dívida com a Receita Federal caduca ou prescreve. Nenhuma. Porque o sistema dela hoje é completo para pegar você onde você estiver. Entendi? Está informatizado e os cruzamentos são muito mais ágeis do que quando não estava. Em tempo real. Na Receita Federal, hoje, tudo é em tempo real. Mas então, legal essa tua indicação, porque às vezes a pessoa está pensando só para frente, então é possível ela voltar e corrigindo isso até para ter a legalidade ali.
Sim. Aí ela vai fazer a apuração do imposto normal. Agora, tá bom, entendi. Eu sou produtor de curso e faço isso. Agora, o meu afiliado não é um só, tem vários. E esse afiliado não é pessoa jurídica e nem vai ser. Como é que ele faz? Na verdade, assim, como ele recebe por comissão, quem trabalha com afiliado recebe por comissão, cada um vai responder pela sua comissão. Ou seja, se eu recebo R$ 100 de comissão e o produto custou R$ 200, eu recebo R$ 100 de comissão, eu só vou responder pelos meus R$ 100. Se o outro não declarou, aí o problema é dele, tá bom? Mas se eu sou uma pessoa física e estou representando o seu curso de contabilidade Mega Blaster Top das Galáxias e ganho lá a cada R$ 1.000, você fala, vou te dar 200 de comissão e eu sou Humberto, advogado, pessoa física, o que eu tenho que fazer quando eu vou receber aqueles 200? Eu não tenho empresa aberta. Como é que eu faço? O que eu deveria fazer? Certo. No caso, do lado do cliente e do lado meu também, que sou um coprodutor, os dois lados, né? Certo. O cliente, por exemplo, o cliente ele já vai receber. Se com certeza ele vai comprar o meu curso, com certeza com 2, 3 dias ele já vai receber do E-Notas a nota fiscal dele, sem problema nenhum, tá bom? Com o valor cheio, tudo certinho, tá? Agora, o infoprodutor não. Quem vai trabalhar como afiliado, se ele não emitir notas, primeiro que ele não vai conseguir sacar todo o dinheiro dele. Aí ele vai descobrir que ele precisa emitir notas. Sim. Correto? E o cliente ele vai receber a nota fiscal dele, a minha nota fiscal, entende? Agora, quando ninguém trabalha com nota fiscal, é complicado, mas uma hora ele vai descobrir, sabe, Humberto? Porque quando o dinheiro dele fica lá na plataforma e ele não consegue tirar, aí que ele vai procurar saber a respeito de toda essa burocracia que precisa para poder sacar o restante do valor. Então aí tanto faz a figura do coprodutor quanto do afiliado, eles vão descobrir e vão fazer esse caminho que você falou, vão constituir a sua MEI e vão voltar para trás fazendo o que precisava ter feito desde o começo. Exatamente, eles vão ter que fazer isso, vão precisar fazer. Mesmo que ele tenha recebido na conta pessoa física, né? Porque ele só constitui a pessoa jurídica depois, né? Mesmo que porque ele só vai receber R$ 1.900 como pessoa física, o restante vai ficar lá. Sim. E aí ele precisa levar isso depois na declaração dele de rendimentos do ano, já constituída a pessoa jurídica e tendo feito a emissão retroativa. Exatamente. Entendi. E tem um detalhe, com a emissão retroativa dele, digamos que ele não seja MEI, ele abriu uma empresa, ele é uma agência de publicidade que contrata várias pessoas, mais de 2 pessoas, por exemplo. Então, ele não pode ser MEI. Se ele quer contratar mais de uma pessoa, 2 em diante, ele não pode ser MEI, e aí ele abre uma limitada. Vou dar um exemplo, tá? E aí, ele constituiu a empresa, só que ele já fez o faturamento, ele constituiu hoje a empresa, dia 29 de abril, mas ele já fez o faturamento todo de abril. Só que ele não emitiu nota. O que a gente vai fazer? Emitir a nota de todas as vendas que aconteceram no mês de abril. A gente vai emitir a nota dele e já, a partir de segunda-feira, já vai fazer a apuração do imposto dessas notas. Entende? Não é só emitir a nota, a gente precisa fazer a apuração. Porque senão, às vezes não é maldade, mas a Receita Federal entende que é. A Receita Federal entende que você está emitindo notas e você não quer pagar o imposto. É dessa forma que ela entende. Então, o que vai acontecer é que vai chegar logo uma notificação para você. Você emitiu nota, você tem uma vida fiscal ativa, mas você não está fazendo recolhimento de imposto. E aí o pior problema que a gente pode ter é com a Receita Federal. Entendi. Principalmente quem trabalha com infoproduto. Muito bom. Então, olha, foi um show aqui. Eu agradeço você, Gabi. Teria muito mais perguntas para fazer a noite inteira, a semana inteira, ficar uma live 24 horas. Você não ia ter nem como dormir e tanta, né? Se tivesse aberto, então, live, eu sei que choveria. Mas a gente conseguiu abranger. Foi legal porque foi em cima de um canvas, de um modelo genérico de negócio, falando de várias figuras, né? E concentrando a conversa na MEI, porque é o caminho do início ou o caminho que muita gente ainda está para uma hora que desenquadrar, tomara que desenquadre, que é bom sinal que está faturando mais, etc. É verdade. Mas são os cuidados básicos, já que tem essa figura que é um facilitador, que a pessoa também trabalhe dentro da legalidade, certo? É verdade.
Então, você tem meus agradecimentos e quer deixar algum recado para a moçada? Quero sim, quero agradecer pela tua oportunidade, pela tua presteza também, pela tua generosidade de ter me convidado. Isso é muito bom, gosto muito dessa troca, principalmente porque você consegue enxergar de uma outra realidade, de um outro país, você está em um outro local, com pessoas diferentes, necessidades diferentes, com empresas diferentes das nossas também. Isso é muito bom, isso enriquece bastante o nosso conhecimento, eu fico muito feliz. E o recado que eu queria deixar para as pessoas, se elas precisarem de serviços, ou se elas tiverem em mente uma ideia boa de negócios e ainda não conseguiu colocar no papel, não conseguiu colocar em prática, não está conseguindo fazer planejamento financeiro, o ideal é que ela procure uma pessoa especializada para ajudar. Porque muitas pessoas começam do zero, do nada, vão começando a dar certo, mas se perdem no meio do caminho, se frustram e não fazem isso nunca mais. E isso não é legal. O ideal é que a gente procure sempre uma pessoa especializada para nos ajudar, para fazer um plano de crescimento para a gente, para que a gente não fique estagnado ou fique no zero a zero, ou não fique no zero a zero, né? Para que a gente saia disso de uma vez por todas e que a gente consiga colocar nossos sonhos aí em prática, em realidade, né? E é Muito isso, bom. eu estou muito feliz. Belo recado, gostei, mas é verdade. A pessoa sabendo se prevenir, se planejar ao mínimo, né? Porque planejamento todo mundo diz que é bom, mas dá um trabalho para fazer, Muito. dói um pouco, né? Então, para não doer tanto, chame uma pessoa que entenda, peça ajuda, né? A gente pede ajuda para tantas pessoas para fazerem tantas coisas para a gente, e nessa parte também existe esse tipo de ajuda, e a Gabi é uma das que ajuda bem, e a gente vai depois deixar na descrição o contato, mas já fala teu contato aqui, deixa falado que depois eu escrevo. Qual que é o melhor contato para falar com você? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @gabirabelo.contadora, ou pelos nossos telefones, né? DDD 91, que é Belém, 981444400. Vou repetir, 981444400. É a forma mais rápida, fácil e eficiente de conseguir contato com a gente e a gente poder ajudar. E o DDD? 91. 9, ok. Belém. Então, se puser o 91, isso cai também no WhatsApp, direto? Cai no WhatsApp direto também. Muito bom. Então, esse já vai estar na descrição, mas foi bom você falar que depois eu ponho os caracteres aqui e todo mundo vai saber como te contatar. Gabi, obrigado. Ótimo. Muito foi obrigada, ótima conversa. De verdade. Foi excelente. Eu quero mais vezes. Vamos repetir. A gente falar de outros assuntos maravilhosos também. Vamos repetir, fazer o plantão Gabi aqui no canal Ferramentas Startech. Vai ser muito bom, maravilhoso. Muito obrigada, Humberto. De verdade. Obrigado você.